Olá, muito boa noite, seja bem-vindo. A partir de agora, entrando no ar mais um Câmara Esportes. Você fica bem informado e atualizado sobre as notícias do esporte do final de semana. Boa noite, Guilherme. Olá, Juliano, boa noite para você que nos assiste, nos ouve pela rádio. Vamos falar de esportes. Para começar o programa, os destaques do dia. Casa a gente resolve. Pousão volta do Mato Grosso com empate e ótima vantagem no jogo de volta no mata-mata da Série D. Jogos empolgantes. Você vai acompanhar as informações do Campeonato Brasileiro, Série A e Série B. Giro de notícias com Fórmula 1, skate e mais futebol, só que de Pouso Alegre. Curiosidades do esporte e narrações inesquecíveis para você no programa de hoje. É isso aí, está no ar o Câmara Esportes. Isso aí, Juliano, vamos começar o programa falando de quê? Falando de Pousão, a gente né? Quase não começa o programa falando de Pouso Alegre, Isso, né? Sempre começamos falando do Pousão, Pasque. Que ontem jogou a primeira rodada eliminatória do Campeonato Brasileiro Jogo Série D. Jogo histórico para o Pouso Alegre. E eu profetizei. A partida foi no Mato Grosso. Calor da moléstia. Operário, né, de Várzea Grande, no Mato Grosso, e joguinho meio-dia. Acima dos 30 graus. 32 lá graus. Era 11 horas da manhã, por causa do fuso horário. E aqui né? meio-dia. Aqui meio-dia. O Pouso Alegre conseguiu, Guilherme, vamos dizer assim, um bom resultado, porque agora a decisão é no Maduzão. O empate em 0-0, sem gols, e a gente já tinha comentado semana passada, né, que voltando com uma vitória ou empates de 0-0, ao nosso ver, seria um ótimo resultado, né, pra gente decidir em casa. E foi o que aconteceu, um jogo morno dentro de campo, porque o clima estava muito quente. É verdade. Né? 32 graus. Poucas chances de gol. O Pouso Alegre jogou praticamente com a mesma equipe, né, que vem atuando. E teve algumas chances, é verdade, assim como o Operário também, mas não saiu o placar do 0, né? Então agora a decisão vai ser no próximo sábado. Então a gente convoca os torcedores aí para o próximo jogo, que vai ser no Maduzão, para a gente ver, né, aquela energia, aquela empolgação lá do estádio, que vale a pena você ir, convidar os amigos, convidar a família para torcer pelo Pousão. Jogo decisivo. Lembrando, Guilherme, que empate no tempo normal é disputa por pênaltis. Sem prorrogação. Sem prorrogação. Pouso Alegre precisa, né, fazer gols, e a equipe está com uma zaga bastante consistente, sólida, né? Então é não tomar gol e fazer para garantir. Lembrando que para o Pouso Alegre subir para a Série C, né, ele vai disputar, seriam 4 mata-matas, ele tem que ganhar pelo menos 3. Esse é o primeiro, que dá o direito de ir para as oitavas de final. Passando as oitavas, tem as quartas, e aí os 4 semifinalistas ganham acesso à Série C do ano de 2023. Vamos juntos torcer para o Pousão. Guilherme, já foi liberado, né, os ingressos, valores e mais informações. Você tem aí também, isso, né? Foi liberado, inclusive, antes do primeiro jogo contra o Operário, né? Uhum. Então vamos lá. A gente, desde o nosso primeiro programa, a gente bate nessa tecla. A nossa torcida, nós somos o 12º jogador do Pouso Alegre. Então vamos, que o time de Operário vai chegar aqui, e eu tenho convicção de que eles vão encontrar um mar vermelho. Isso. Mar vermelho e preto. E falando dos ingressos, vai ser legal, que é decisivo, né? Então vamos lá para torcer. Outro jogo histórico pro Pouso Alegre, né?
São valores de praxe, né? Arquibancada coberta R$30, arquibancada coberta meia entrada R$15, arquibancada descoberta R$20, meia entrada R$10. Quem tem direito à meia entrada? Estudantes com apresentação da carteirinha, idosos acima de 60 anos, portadores de necessidades especiais e mulheres na arquibancada coberta ou descoberta também pagam meia. Lembrando que a meia entrada deverá apresentar comprovação. Lugares, Juliano. Lugares para você adquirir o seu ingresso. Lanchonete da Medicina, lanchonete do Paulo da Pinta, ali na Avenida Prefeito Sapucaí, 108, ao lado do Hospital Regional. No Cang, na Doutor Lisboa, número 110, e também no Pouso Alegre Futebol Clube Shop, lá no estádio do Manduzão, a loja do Pouso Alegre também vendendo o ingresso para você já garantir aí, chegar lá, né, e já tá com o ingresso na mão, já entra rapidinho. Não, e vai curtir com a família, né, esse jogo do Pousão. Uma hora, jogo histórico. Nesse momento, mais do que tudo, a gente precisa da torcida para empurrar o time, e torcida faz pressão. Isso. Faz diferença. Eu acredito no número maior, né, do que a gente vinha tendo nos últimos jogos. Pessoas, média de 2.000, porque agora é jogo decisivo, o pessoal empolga mais. Nós tivemos aí 2 finais de semana, né, 100 jogos aqui em Pouso Alegre. Então é a chance agora para passar aquela tarde, né, Guilherme? De agradável. Muita expectativa, uma tarde agradável. Esperamos que seja agradável, com muita esperança. Sem muito susto. Sem muito susto, sem muita tensão. Que seja um jogo fácil. Fácil não vai ser, mas que não seja muito complicado sofrido para o Pouso Alegre. Gente, que não seja, né, sofrido, exatamente. É isso aí. Então, dia 30, próximo sábado, às 5 horas da tarde, Pouso Alegre e Operário de Várzea Grande. Quem ganhar, passa. Quem ganhar, passe, pega Cascavel ou Paraná, que empataram. Foi 0-0. Em 0-0. Então vai ser em casa, a gente resolve também. Isso. Caso o Pouso Alegre passe, independente de quem passe do outra chave, o Pouso Alegre vai ter que descer para o Paraná para fazer um próximo jogo. Porque o Cascavel também é do estado do Paraná. Isso, aí depois a gente decide em casa também, aqui no Manduzão. Encerrado o assunto sobre o Pouso Alegre, Guilherme. Vamos falar... Teu time ganhou ontem, Juliano. Ô, Guilherme, antes só uma observação, né? Eu só queria falar que hoje eu acordei um pouquinho tarde, né? Porque o Galo não cantou. Não cantou? Não cantou. Mas o Galo acertou a coruja. Acertou a coruja. Você gostou dessa? Acertou. O Keno fez o primeiro gol, né? Corinthians e Atlético Mineiro no Mineirão. No Mineirão, o Keno abriu o placar com um baita de uma pintura, vamos dizer assim. Pintura aos 8 minutos. Quem é Mona Lisa perto do gol do Keno? Olha só, gostei dessa. Acho que agora eu fui um pouco ousado, que o Da Vinci virou no caixão, mas tudo bem. Goleiro do Corinthians, reserva que ontem, eu nunca alto. Tinha ouvido falar. 2,4 metros, o Keno me põe a bola na gaveta e mesmo com todos os seus 2,4 metros, não passou nem perto. Não passou nem perto. Será que o Cássio pegaria? Também não, né? É aquele velho ditado, né? Será que o Cássio pegaria aquela bola do De Bruyne? Ixi. Mas enfim. Do De Bruyne? Naquela bola aquele jogo da Copa, aquele segundo gol da Bélgica, muitos dizem que o Alisson ali foi com o bracinho de dinossauro, que o Cássio pegaria aquela bola. O Cássio pegaria. E pegaria, viu? Mas vamos lá, sem clubismo. Fala. Já começou com o Começamos do jogo de domingo à noite, né? Foi às 18 horas. E o Atlético começou super empolgado, indo pra frente. O Corinthians um pouco assustado, jogando fora de casa. Teve esse lance aí do Keno, que acertou um chute antológico de fora da área, um golaço, né? E quando tudo, né, parecia estar perdido para o Corinthians... Quem aparece? Fábio Santos. A carequinha santa. Na lei do ex, fez um gol ali de peixinho, né? Lá no cantinho do goleiro Everson. E aí, bom, pelo menos... 1-1, tá ótimo. O Corinthians jogando fora de casa, no Mineirão, lotado. Contra o Atlético. Né? A torcida fazendo a maior festa. Atlético sem técnico agora, né? Sem técnico, o Turco Mohamed caiu durante a semana. Já contrataram o Cuca, mas né? não estava em campo ainda, né? Ontem.
À beira do campo, né? Se ele entrar em campo, ele é expulso. É verdade. Mas não estava nem nas arquibancadas ontem assistindo. O Corinthians foi para cima, depois no final do jogo o Vitor Pereira colocou os meninos lá, né, que tem entrado, Rony, o Giovani, que foi para cima, sofreu o pênalti convertido pelo Fábio Santos. É isso daí, então foi Fábio Santos 2 e Atlético 1, né? E Atlético 1. Então vamos lá, vamos passar os resultados e a gente vai falando de jogo por jogo. A rodada foi aberta no sábado às 19 horas, que para mim foi o melhor jogo da rodada. São Paulo 3, Goiás 3, no Morumbi. São Paulo aí, né, deixou a desejar, né? Tomou mais um gol. A zaga do São Paulo tá bem fraca esse ano. No finalzinho, quarto empate do São Paulo, Guilherme. E o Goiás na sequência. Teve um pênalti defendido pelo Tadeu ainda. Isso. Era para ter sido 4-3. Pênalti que o Luciano errou, né? O Luciano errou e o Goiás jogando fora de casa contra o São Paulo, que é considerado um dos maiores times, que talvez o maior time do Brasil em questão de títulos, não se acanhou. Isso. Saiu de lá com o resultado 3-3. Jogão, pra mim, o jogo da rodada. Botafogo 2, Atlético Paranaense 0, do jogo do Newton Santos. Avaí 1, Flamengo 2. Primeira vez, né, que o Flamengo ganhou lá na ressacada, né? Isso, na ressacada. O Avaí, ele abriu o placar logo no comecinho do jogo, mas aí o Flamengo tem o Pedro. Que tá fazendo gol de tudo quanto é jeito e tá de olho na seleção. Ele falou que ainda não descartou a ida dele para a Copa do Mundo. Lembrando que o Tite pode convocar três jogadores a mais, né? Os Será que não estavam sendo. Sei não, o Flamengo estreou o Vidal, né? Vidal entrou até ontem. Pouco tempo atrás ele estava jogando Champions League, agora ele tá jogando domingo cedo, 11 horas da manhã, na ressacada. Que fase. Agora já indo pro domingo de novo, mas no mais tardar, Fluminense 2, Bragantino 1, um jogo legal também, mas um fato pitoresco aconteceu nesse jogo, que no segundo tempo acabou a luz do estádio. Mas até aí tudo bem, era umas 5 horas da tarde, o dia estava claro ainda, mas o VAR não tinha condições de funcionar. É verdade, o VAR não Tanto funcionou. que o primeiro gol do Fluminense saiu impedido, mas o Bandeira deu. Se caso tivesse o VAR, o gol seria anulado. Mas o primeiro gol do Fluminense estava aquele fiozinho de cabelo na frente. Fluminense 2, Bragantino 1. Outro jogão também, Palmeiras 2, Internacional 1 no Allianz Parque, ótimo jogo também. Não param o Palmeiras, né? Ninguém para o Palmeiras. Os cria também estão entrando bem, né? Juventude 1, Ceará 0. Juventude ganhou alguma coisa. Atlético 1, Corinthians 2, já falamos. Esse eu vou deixar para ele falar. Fala de novo. Atlético 1 só, Corinthians 2. Um só? Em casa. Mas foi um golaço. Com a torcida. Se golaço valesse 2, tinha sido 2-2 esse jogo. Mas né? não estamos falando de basquete, vale. né? Não vale. Onde tem cesta de fora de 3. Vale por 3, né? É verdade. Vamos lá. E só um detalhe, né? Foi legal a torcida do Corinthians gritando: o Mineirão é nosso no final. É aquela rivalidade gostosa. Não, isso aí faz parte do futebol, né? Aquela rivalidade gostosa, aquela zoeira gostosa. Atlético Paranaense 0, América 1. Fortaleza 0, Santos 0, jogo nem pra lá, nem pra cá. Ninguém de ninguém. E agora está acontecendo no Couto Pereira, Coritiba e Cuiabá. Isso. Juliano, passa pra gente a classificação de momento. Classificação, Palmeiras segue isolado. Palmeiras que ontem teve uma ação muito legal, né? Eles entraram em campo, os jogadores, com um cachorrinho, né? Cada jogador um cachorrinho no colo, fazendo uma campanha para a questão da adoção. Incentivando a adoção, muito legal. Palmeiras 39 em segundo, Corinthians com 35, Fluminense em terceiro com 34. Fluminense tá chegando. Tá aí. Lá tem o Cano, né? Tem o Cano, fez gol ontem. Fez um golaço ontem que concorreu como gol da rodada com o gol do Keno, né? Mas aquele gol do Keno não tinha jeito. Não tem como, né? Atlético Mineiro em quarto com 32. Em quinto, Atlético Paranaense com 31. Depois, Flamengo Internacional com 30. Em oitavo, Bragantino com 27. Em nono, Santos com 26, São Paulo também 26, depois Botafogo e Ceará com 24, Goiás 22, América Mineiro 21, Avaí 21, Cuiabá 20.
e depois a zona da degola, onde ninguém quer estar, e que estão o Coritiba com 19 pontos, o Atlético Goianiense com 17, Juventude com 16 e Fortaleza com 15. Igual eu já falei aqui, eu acho que esse ano a gente não vai ter assim uma surpresa com um time de tradição na zona de rebaixamento. Vamos ter times que eram de tradição da Série A voltando para a Série, né? Voltando para a Série A. Fortaleza, Cruzeiro e o Vasco, provavelmente, né? Vamos ver. Não sabemos. É o que tudo indica. Por enquanto, futebol é uma caixinha de surpresas. É isso, né, aí, Guilherme? Série A super disputada. Isso. Como a gente gosta e como deve ser. Palmeiras um pouco à frente, mas vem ali Corinthians, vem Atlético, Flamengo numa crescente, o Fluminense aparecendo. No retrovisor do Corinthians. Exatamente. Tá tudo embolado. Tá embolado. Não tem nada decidido. Nada decidido, grandes jogos vêm pela frente, né? Então, Série A passada, a gente vai falar bem rápido da Série B, porque o Bravo não tá aqui e o Vasco perdeu, então vamos lá. Então isso, né? Vamos lá. Contribui. Não, vamos falar bem rapidinho aqui, porque eu não tô com paciência. Vamos lá. Sampaio Correia 4, Sport 1, uma bela de uma sapatada do Sampaio Correia que vem... No esporte, hein? No esporte, o Sampaio Correia tá acordado aí. Cruzeiro 1, Bahia 0, um salve pro Bravo, que ainda está de férias. Isso. Grêmio 2, Ponte Preta 1, gol de bicicleta do Diego Souza. Golaço, né? Golaço de bicicleta. Gol de bicicleta não tem como não ser golaço, né? Difícil. Bicicleta, chapuleta, meia-lua, cada um chama de uma coisa. Vila Nova 1, Vasco 0, Náutico 1, 2. Náutico 1, Vila Nova 1, Vasco 0. Jogo feio. Feio? Você chamar o jogo de feio é uma ofensa. Então é uma ofensa. Foi uma ofensa. Era aquele jogo mesmo, onde o Vila Nova jogava na retranca e o Vasco não tinha criatividade de ataque, ou seja, ganhou o menos pior. Isso. Né? Vila Nova ganhou numa bola aérea, gol do capitão, zagueiro do Vila Nova, me falha o nome dele aqui agora, mas 1-0 Vila Nova e Vasco lá no Serra Dourada, feio, jogo feio. Então, Náutico 1, Londrina 2, que eu sempre confundo. Ituano 1, Chapecoense 0. CRB 2, Novo Horizontino 1, no estádio Rei Pelé. Entende? Guarani 1 e Brusque 1 no Brinco de Ouro. Ótimo resultado pro Guarani, porque o time do Brusque é encardido, é um time chato de se jogar. E completa a rodada acontecendo neste momento lá no Heriberto Rus, Criciúma e CSA, e no Germano Kruger, Operário e Tombense. Abre os olhos, Operário, que a Tombense tá chegando também. É isso aí, Guilherme. E a classificação? A gente já sabe que o Cruzeiro é líder. Mas 45 pontos. E o que aconteceu com o Vasco? Segundo, o Grêmio com 36. Então, até semana passada tava o Vasco em segundo. Olha Vasco, só. Lembrando também, apesar de todo o furacão, temos uma boa notícia. Maurício Souza não é mais técnico do Vasco. Pode passar a classificação. Vamos lá, Cruzeiro 45, em segundo o Grêmio com 36, olha a diferença de pontuação. 9 pontos. É muita coisa. Vasco 35, Bahia 34, depois o Londrina com 29, com 28 pontos. Sampaio Correia, CRB e Tombense, Sport 27, Novo Horizontino 26 pontos, Criciúma 24, em 12º Brusque com 23, Ituano com 23, depois tem Chapecoense e Ponte Preta com 22 pontos, Operário com 20 pontos e na zona de rebaixamento CSA com 20, Guarani 19, Náutico 18, Vila Nova 17 pontos. Aqui os 4 últimos serão possíveis adversários do Pousão ano que vem. Será? Isso, Pouso Alegre subindo, vamos torcer para que sim, né? E aí teremos aí um possível Pouso Alegre Guarani e Pouso Alegre Náutico. Isso aí, Juliano. Série B passada de forma rápida, por quê? O Cruzeiro ganhou, o Bravo não tá aqui, o Vasco perdeu, não tem tanta importância. Agora a gente vai pro intervalo e já a gente tá de volta com Câmara Esportes.
Há mais ou menos uns 3 anos atrás, um grande amigo meu, ele precisava de uma doação em massa de sangue. A gente via o sentimento dele de retorno, de gratidão, das pessoas poderem fazer aquilo ali por ele. Todas as vezes que eu vou doar sangue, eu estou doando um pouco da minha vida para as outras pessoas. O sangue é vida. É algo maravilhoso você saber que você pode ajudar alguém só com o seu sangue. Quando você sabe que cada doação que você faz, você pode salvar 4 pessoas. Não é uma nem 2, são 4 pessoas. Eu tava recebendo medicação e era aquele soro gelado correndo na veia. E aí, de repente, entra assim, algo assim que se sente mais grosso entrando e quente, muito quente. Você sente assim que tem vida entrando ali. E a primeira coisa que eu pensava assim, quando eu melhorar, eu quero segurar meu filho no braço e quero amamentar ele. Eu só pensava nisso, que eu queria dar de mamar pra ele, segurar, sentir ele aqui. Chega a me arrepiar. Era só o que eu queria. Todo dia acorda é uma chance nova de fazer tudo diferente e aproveitar de novo. Do estado que eu já cheguei no hospital, necessitava da transfusão de imediato, né? Que era para normalizar um pouco a situação. Por causa de uma doação de sangue, eu tive a oportunidade de continuar vivendo. Eu sou portador de anemia falciforme. Eu tiro boa parte do meu sangue e tomo um outro sangue novo. Por conta dessa troca de sangue, né, eu tenho uma vida normal. Ali foi o início de tudo, ali foi uma segunda chance. Essas bolsas de sangue salvaram a minha vida. Sou muito grata. Dar sangue para uma pessoa que você não conhece, se tirar do teu para botar para outra pessoa, dar a vida para outra pessoa da sua vida, é amor demais, gente. Pela vida eu agradeço todos os dias. Todos os dias. É amor. Você doa sangue, você doa vida, você doa amor. Se eu posso, eu vou lá e dou. Se alguém precisa, eu tô aí pra isso. Faça como eu, doe sangue regularmente. Com a nossa união, a vida se completa. Você percebeu que a TV Câmara está com muito mais notícias? Esse é o seu canal com a Câmara Municipal de Vereadores de Pouso Alegre. Na TV Câmara você encontra a transparência e democratização da informação pública. TV Câmara de Pouso Alegre, a TV feita pra você. E quando o assunto é limpeza urbana, nossa campeã Bárbara Ellen não foge à luta. Pessoal, tô no centro de Pouso Alegre para conferir o trabalho da prefeitura. São centenas de profissionais que cuidam da limpeza das ruas, praças, avenidas com muita dedicação. Mas enquanto eles trabalham, nós devemos fazer a nossa parte, não jogando lixo em vias públicas. E isso evita o entupimento de bueiros e enchentes pela cidade. Prefeitura e você, por uma Pouso Alegre sempre limpa. Tá sabendo? O TSE tá com um canal no Telegram. Lá você fica por dentro de todas as informações sobre as eleições e não cai em nenhum boato. Para entrar, aponte sua câmera para o QR Code que aparece na tela. Ou pesquise por Tribunal Superior Eleitoral no app. Viu o check azul? Certinho. É só clicar em entrar. Já somos mais de 200 mil no canal. Vem você também! Muito bem, de volta com Câmara Esportes e está na hora do giro de notícias. Confira! Hoje nós vamos falar sobre a corrida do final de semana que foi na França. Para isso eu convoco o expert no assunto, Guilherme Medeiros. Guilherme, eu não conheço, não lembro do circuito lá da França. É um circuito bonito, difícil, perigoso? Muito bonito, muitas curvas para a direita, né? Tanto que alguém fez coisa errada ontem, né? Tanto que em uma dessas curvas para a direita, Leclerc
você não vai ser campeão mundial desse ano, velho. Sinto muito. Ontem você entregou a rapadura, já são 45 pontos entregue desde o começo do ano. O Leclerc, né, ele conquistou a pole position no sábado de uma maneira muito legal, equivocada, porque no treino, né, no classificatório, ele pegou o vácuo do Sainz, que é o parceiro dele de equipe, pro carro, para ele fazer um tempo melhor, já que o Sainz ele ia largar em 19º lugar por causa de penalização de motor, né? Na última corrida o carro dele pegou fogo, o motor abriu o bico, então a Ferrari teve que mexer no motor, fazendo com que mesmo que se ele conseguisse a pole position ali no sábado, ele largaria na última fila. Então a Ferrari usou essa estratégia de companheirismo, né? E é física pura. Quando um carro de Fórmula 1 tá correndo, um veículo está correndo atrás do outro, não tem ar. Isso aumenta a velocidade, isso é física básica. Então a Ferrari utilizou em alguns trechos que o carro dela não estava muito veloz na pista. Charles Leclerc foi na pole position, largou no primeiro lugar, teve uma largada excelente, mas na volta 13 aconteceu o acontecido. Foi fazer, se não me engano, na curva 13, olha só. Volta 13, curva 13 ou 11, se não me engano, uma curva para a direita. Ele entrou de traseiro, o carro rodou e ele foi de bico naqueles pneus de proteção que ficam em volta. Não foi uma batida forte, foi leve até, né? O carro meio que só encostou, mas ali como são partes sensíveis do carro, qualquer dano já compromete a corrida. O psicológico também do piloto muito afetado. E ele deu um grito na hora que aconteceu. Ele deu um baita grito. Tipo de raiva, né? Raiva saber mesmo. Que ele tinha errado. Logo naquela primeira conversa entre ele e o engenheiro dele pelo próprio rádio, ele meio que achou que era um problema de acelerador. Lembrando que na última corrida ele ganhou a corrida, mas faltando 5 voltas ele começou a ter um problema com o acelerador. O acelerador não estava voltando totalmente, deixando o carro um pouco acelerado. Isso para fazer curva é complicado. Mas depois ele foi para a área de entrevistas já no meio da corrida e assumiu que foi realmente um erro dele mesmo. Final de contas, Verstappen sobrando. Verstappen sobrando. E uma surpresa aí. 2 Mercedes no pódio, segundo e terceiro lugar. Lewis Hamilton no seu GP de 300, né? Corrida de número 300 do Hamilton, em segundo lugar. E o seu companheiro George Russell em terceiro lugar, que já não subia um tempinho bom aí também nos pódios. Começou a temporada bem, mas pódio que era bom, tava beliscando e nada. E piloto do dia para mim, e para o pessoal que vota também no site da Fórmula 1, Carlos Sainz, que largou em 19º, como eu disse, pelo fato da Ferrari ter mexido no motor dele, que abriu o pico na última corrida. E fechou em quinto. Era para terminar em terceiro lugar, ele ia pegar pódio, mas ele teve uma penalização de 5 segundos na corrida, teve que pagar no pit stop e terminou em quinto. Mas mesmo assim, foi escalando o pelotão e conseguiu terminar em quinto ainda. Então vamos aos top 10 da corrida. Não tem muita coisa para falar dessa corrida, porque foi uma corrida bem calminha, bem ok, né? O ponto máximo, o ápice da corrida foi uma ultrapassagem que o próprio Sainz fez no Pérez, o outro piloto da Red Bull, naquela reta ali da largada mesmo, mas tudo bem. Verstappen em primeiro, Lewis Hamilton em segundo, George Russell em terceiro. Então a gente tem aqui uma Red Bull e 2 Mercedes. Em quarto lugar, Sérgio Pérez, também da Red Bull. Quinto lugar, Carlos Sainz, da Ferrari. Sexto lugar, Fernando Alonso. Ótima corrida do Fernando Alonso. Fernando Alonso também destacando. Sétimo, Fernando Alonso, que vai ter uma curiosidade dele já. Sétimo lugar, Lando Norris, da McLaren. Oitavo lugar, Esteban Ocon, compatriota do circuito francês. Em oitavo lugar, da Alpine. Nono lugar, Daniel Ricciardo, da McLaren. 10º lugar, Lance Stroll, da Aston Martin. Então nós tivemos 2 Alpines e 2 McLarens no top 10. Isso são equipes que estão brigando ali pela quarta posição no campeonato de equipes. O campeonato, como que está o campeonato agora?
Max Verstappen com 233 pontos, Charles Leclerc com 170. 63 pontos de diferença, hein? 45 entregado na rapadura, fácil, complicado, né? Sérgio Pérez em terceiro com 163 pontos, Carlos Sainz em quarto com 144 pontos, e aqui agora a gente tem duas Mercedes, George Russell com 143 e Lewis Hamilton com 127. Lando Norris da McLaren com 70, Esteban Ocon com 56 da Alpine, Valtteri Bottas com 46 pontos da Alfa Romeo, que ontem abandonou a prova, mas por motivos mecânicos, né? Não foi batida nem nada. E Fernando Alonso com 37 pontos. E agora, falamos em Fernando Alonso. Curiosidade do Fernando Alonso. Fernando Alonso que ontem se tornou o piloto da Fórmula 1 com maiores voltas finalizadas. Ele passou o finlandês Kimi Raikkonen, que tinha 18.621 voltas. E ontem Fernando Alonso completou 18.672 voltas completas na Fórmula 1. E atrás dele que tem uma galera que todo mundo conhece. Em terceiro lugar, Lewis Hamilton, né? Olha só. Heptacampeão mundial com 17.146 voltas. Aqui já é quase 1.500, mais de 1.500 voltas completadas. Michael Schumacher com 16.825. Rubens Barrichello com 16.631. E Jenson Button com 16.271. Então, e tem mais vindo por aí, né? Porque parece que ele está renovando o contrato com a Alpine para o ano que vem. Então, onde chegará Dom Fernando Alonso? É isso, a corrida foi bem ok e bem ok. Semana que vem tem Semana que vem teremos o Grande Prêmio da Hungria, domingão. Legal, tradicional também, tradicional, né? Domingão, dia 31, teremos mais velocidade. Bom, a Fórmula 1 passado a limpo, agora a gente vai trazer aqui um destaque, Guilherme. A Letícia Buffoni, skatista, né? Ela entrou para o livro dos recordes por feitos nos X Games. X Games, maior competição do skate mundial, e a Leticinha sempre representa a gente no skate feminino. Né? Ela recebeu 2 prêmios do Guinness, o livro dos recordes, né? Por suas conquistas. Não é todo mundo que está ali. Não é. Buffoni é a mulher que mais ganhou medalhas na competição, 12. E a skatista que mais venceu no skate street feminino, com 5 vitórias. A premiação aconteceu após a competição de skate street masculino no X Games, que acontecem em San Diego, na Califórnia. Buffoni tem ao todo 21 participações nos X Games, sendo a primeira delas em 2007, quando ficou na 8ª colocação. A brasileira venceu pela primeira vez em solo brasileiro na etapa de Foz do Iguaçu, lá em 2013. A vitória mais recente foi na etapa de 2021 na Califórnia, logo antes das Olimpíadas de Tóquio. Parabéns aí para Letícia Buffoni. Letícia Buffoni, parabéns. Livro dos recordes. E quem sabe um dia nós não tenhamos Raíssa Leal no livro dos recordes, né? A nossa fadinha. Eu acredito que aos 13 anos tudo, já tá papando, né? Tudo, né? Já ganhou medalha de prata nas Olimpíadas. Tem tudo aí para um dia termos outra brasileira skatista no livro dos recordes. Olha só que legal, né? Isso, a gente for relembrar a história da Raíssa Leal, né? Matéria de programa esportivo mostrando uma menininha de 8 anos que andava de skate, a fadinha bem maior do que ela, bem né? maior, ela sem, né, uma preparação especial, e hoje é uma promissora, né? Sim. A se destacar aí, como vem sendo né, a Letícia Buffoni, Guilherme. Ela que não é promessa, já é realidade, a Raíssa, isso, né? E quem é a mentora dela, vamos dizer assim, é a própria Letícia Buffoni. Ela era fã da Letícia Buffoni, né? Tem tudo para dar certo, tudo, né? Para dar certo. Muito bem, parabéns, Letícia, boa sorte, né? Continua tendo boa sorte porque ela não se aposentou, e para a Raíssa também. E Juliano, vamos falar agora de futebol pouso-alegrense, mas não é do Pousão. É do Nós Santos? Vamos falar do Santos Futebol Clube, aqui de Pouso Alegre, que no sábado jogou no campo de Cariaçu o jogo 2.
tinha perdido lá contra o Boa Esperança por 2-0, mas ganhou de 4-1 pela Copa Alterosa de Futebol. E melhor ainda, agora já está na semifinal. Semifinal, o Santos de Pouso Alegre aí se destacando, né, Guilherme? Com certeza. O jogo é agora domingo, às 15h30, no Manduzão, contra o Serrania. É o primeiro jogo. Então, parabéns para o Santos de Pouso Alegre. Parabéns. E boa sorte rumo ao título. Não é, Juliano? Isso mesmo, Guilherme. Muito bem. Chegou a hora? Chegou a hora. Giro de notícias passado. Agora, como diria o Bravo, é aquela hora legal do programa. E como diria eu, a hora do conhecimento ilibado, que quem nos passa é o crânio desta pessoa que aqui me acompanha, Juliano Finamuro. O que você trouxe hoje de curiosidade para nós? Guilherme, aproveitando, né, que nós estamos aí a menos de 4 meses da Copa do Mundo. A nossa a gente já garantiu, né? Aqui, Isso. Para quem está nos acompanhando pela TV, tá conseguindo ver. Para quem está nos ouvindo pela rádio, aqui na nossa mesa nós temos uma réplica super fiel da taça da Copa do Mundo. Prossiga. E nós vamos falar bastante de curiosidades de Copa do Mundo hoje nos próximos programas, né? Porque vai chegando, né, aquela contagem regressiva. Semana que vem já tem álbum, né? Semana que vem já tem álbum, já peguei meu empréstimo no banco, tá tudo certinho para comprar o álbum. Isso, na verdade, né, Guilherme, já está tendo a pré-venda, né? Sim. Já está tendo a pré-venda, mas falando em Copa do Mundo, hoje eu vou dar um destaque especial a um jogador da seleção brasileira. Que vai estar na Copa do Mundo? Que vai estar na Copa. Se Deus quiser? Se Deus quiser. Quem que é? Jogador do Real Madrid. Mas lá tem bastante, hein? Casemiro. Esse vai estar, viu? Titular absoluto. Camisa 5 e braçadeira de capitão pra ele, hein, Tite? Faz favor. O que tem o Casemiro? O Casemiro, Guilherme, ele vem... É um detalhe muito curioso da vida dele, aqueles detalhes que chamam atenção, que geram emoção e que a gente fica feliz, né, de saber que depois tudo deu certo. Mas ele conta em uma entrevista que ele passou muita dificuldade com a família dele. Logo aos 3 anos de idade, né, o pai abandonou a família e a mãe teve que criar ele sozinha, né? E o Casemiro falou que eles passavam por muita dificuldade, mal tinha dinheiro para comer. E naquela época, em frente à casa dele, passava uma moça vendendo Yakult. E a mãe dele nunca pôde comprar, porque não tinha condição, né? Além das necessidades básicas só da casa. E ele lembrou de um fato, né? Que uma vez que ele pediu, que ele ficou olhando para a moça vendendo Yakult, pediu para a mãe dele. E a mãe dele o chamou para dentro da casa para ele dormir, né? Para esquecer, porque ela não tinha o dinheiro. Naquele tempo as coisas eram bem mais difíceis, né? Para quem passava dificuldade, principalmente. E aí o Casemiro, ele fala nessa entrevista que assim que ele foi contratado pelo São Paulo com o primeiro salário, ele levou a mãe dele no supermercado para fazer uma compra de supermercado, coisa que eles não faziam. Olha só que legal. Né? Só compravam coisas de picado, quando acabava o pó, comprava o pó de café, quando acabava o arroz, comprava o arroz. E aí ele levou a mãe dele no supermercado com o primeiro dinheiro que ele ganhou, e ele falou que comprou 8 caixas de Yakult. Olha só, 8 caixas de Yakult. E ele fala nessa entrevista que a maior felicidade dele foi quando ele, como profissional, ele conseguiu um dinheiro que ele conseguiu comprar uma casa para a mãe dele. Nossa, muito legal. Olha que história bacana, né? Muito bacana legal. De você. É uma das, entre milhares de histórias maravilhosas que a gente tem, não só como para jogadores de futebol, mas como o povo brasileiro, né? O povo brasileiro que por si só é um povo batalhador. Né? Que vai atrás do sonho, mesmo trabalhador. Então, muito legal, né? E o Casemiro, que, complementando um pouquinho, que ele teve uma história também na Europa muito legal, né? Ele saiu, foi pro Porto, depois do Porto ele foi pro Real Madrid pela sua primeira passagem, não teve muito sucesso, voltou pro Porto, aí começou a deslanchar, depois de uma temporada em altíssimo nível pro Porto, o Real Madrid resolveu comprá-lo do Porto e aí virou
virou o que virou hoje. 5 Champions League, pra mim o melhor volante do mundo é Casemiro. E destaque, né, com certeza na seleção brasileira em mais uma Copa. É legal essas histórias aí, né, história de vida, e é muito bacana saber, né, de jogadores que tiveram uma vida difícil assim, né, e chegar com certeza onde chegaram. Muito legal mesmo. Essa foi a curiosidade do esporte de hoje, Guilherme. E agora? Que agora? Tem mais um quadro. Essa parte quem cuida é você. Então vamos lá? Posso chamar? Lá. Narrações inesquecíveis. Para você. Narrações inesquecíveis, e hoje, Guilherme, nós vamos voltar no tempo na primeira Copa transmitida em cores. Copa de 70. 1970. Pouca gente tinha TV, é verdade. Sim. Pouquíssimas tinham TV em cores. O que era comum? Ia todo mundo para casa daquela pessoa que tinha TV em cores para assistir a Copa. Virava um cinema. Isso. E no último jogo, o Brasil vence a Itália por 4-1. De novo. Deixando um dos momentos mais marcantes da história das Copas, um dos gols mais bem construídos. De pé em pé, a seleção brasileira vai tocando, né, desvencilhando da Itália, até chegar a bola nos pés do Rei Pelé, que ficaria consagrado com a sua terceira Copa. E o Pelé apenas vira o corpo e dá um passinho como se estivesse brincando sutil, na rua, né? Sutil. Um toque sutil para um gol antológico do Carlos Alberto Torres, que depois levantaria, né, a Jules Rimet. E a gente vai acompanhar agora esse gol magistral, esse gol maravilhoso do Brasil, consagrando aquela grande seleção da Copa de 70. Veja aí. 41 minutos de luta e vamos ter a palavra daqui a pouco de Sua Excelência o senhor Presidente da República. Bola entregue na direção de Clodoaldo, dribla 1, dribla 2, é o epílogo de uma festa verde-amarela. Bola para Rivelino, Rivelino para Jair, correu pela ponta esquerda, traiu o Paquete, passou por ele, lança a pelota Pelé, Pelé dominou, Carlos Alberto está livre, correu, Carlinhos, atirou, gol! Gol! Meus amigos, o passe de Pelé para Carlos Alberto, invadido o gramado pelos fotógrafos, jogadores brasileiros emocionados com o gol de Carlos Alberto. É o tricampeonato mundial de futebol, podem comemorar, chorem conosco. Que demais, hein, Guilherme? Que gol! Pra gente que, eu falo por mim, que não era nascido na época, né? Eu também não. A gente tá longe de nascer, a internet tá aí, é legal a internet tá aí pra isso, né? Pra gente relembrar esses momentos de glória da nossa seleção. E que golaço, né? Que golaço, pé em pé. Que nem você falou, o Rei Pelé como se estivesse jogando na rua, aquela resenha entre moleque. Só colocou pro lado, aí o Carlos Alberto levou a sério. Chega e dá uma estilingada. Dá um bicão na bola que a perna dele quase sai. Isso. Mas também golaço. Um golaço. E o pessoal, Juliano, o pessoal italiano que acompanha o nosso programa, será? Vai ficar chateado com a gente. Por quê? Porque semana passada a gente já falou do drama vivido por Roberto Baggio em perdendo uma Copa de curiosidade. Né? E agora a Itália perdendo outra Copa e a gente falando de novo. Galera, desculpa a gente aí, mas quem toma conta do programa é o Juliano. Então tá certo. Do quadro. A narração, né, do saudoso Jorge Cury, né, que nasceu em Caxambu,
Né? Quase nosso conterrâneo, aqui pertinho. E aqui pertinho, e fez essa narração aí que ficou marcada na memória, principalmente daqueles que puderam assistir na época, né? Ao vivo, esse jogo com esse golaço aí do Carlos Alberto Torres. Gol, Guilherme, do Narrações Inesquecíveis, que encerra o nosso programa de hoje. É isso aí, Juliano, você falou muito bem, estamos findando o nosso programa. Isso. Agradecendo mais uma vez a você que está nos acompanhando, você que nos acompanhou, você que nos ouviu. E para vocês também, Juliano, muito obrigado por mais este programa sobre esportes. Isso, na semana que vem a gente volta, né? O Bravo vai estar de volta, né, Guilherme? Voltando das férias. Isso. E a gente vai trazer muito mais informações para você ficar bem atualizado, já com a vitória do Pousão. Se Deus Tomara, quiser. Né? Se Deus quiser. Tem curiosidades das Copas do Mundo também na semana que vem. É só você ficar ligado com a gente na Legislativa e também pela TV Câmara. Um abraço, uma ótima noite para você. É isso aí, muito obrigado, e semana que vem a gente está aqui de volta com o Câmara Esportes. Fique agora com a nossa programação.